Alô, galera! Duduzinho na área! Professor Eduardo Alves, de Linguagem, nós estamos de volta. Hoje, nossa aula será voltada para a questão da linguagem. Os tipos de linguagens. Olha, o Exame Nacional do Ensino Médio sempre vai trazer, não é? Até a prova já diz, ó, é uma prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então é uma prova toda de linguagens. Você tem que ter essa capacidade, né, de fazer a leitura, de interpretar, de entender os textos. É isso que o Exame Nacional do Ensino Médio quer. Que o SSA, né, o Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco também, que é uma prova de linguagem, tá? A prova de linguagem, e você precisa saber o que é linguagem. Então observa, vê, a prova é uma prova de textos. A propósito, o que é o texto? Uma palavra pode ser um texto? Uma imagem é um texto? Ou textos apenas são aqueles que estão escritos, formado a partir de frases, de orações e períodos? Não. Uma palavra pode ser um texto, sim, desde que essa palavra esteja dentro de uma situação, né, dentro de um contexto. Então, para ser texto, é imprescindível que haja a intencionalidade, ok? Então, o ser humano, ele tem essa necessidade de comunicar. Então, a partir do momento que ele comunica, ele produz textos. Então, o texto, a gente pode dizer, pode definir texto de várias formas. Você pode dizer que é um conjunto de palavras, de frases que tem sentido completo. Pode, mas é como eu falei, o texto não é apenas um conjunto de palavras, não é? Conjunto de frases. Pode ser uma imagem, pode ser uma única palavra, sempre vai ter que levar em consideração o contexto. E a prova do Enem, você vai encontrar exatamente isso. Textos, né, variados, tipos e gêneros diversos, como foi visto na primeira aula, os tipos textuais e os gêneros são diversos. Então, o texto, a gente pode dizer que o texto é uma manifestação linguística produzida por alguém dentro de um contexto e com intenção. Só vai ser texto se existir uma intencionalidade. Ok? Então, ó, o texto é inerente ao ser humano. O ser humano precisa, necessita de construir, de produzir textos. E esses textos, eles surgem a partir do momento, né, que você fala, escreve, ou então gesticula, apresenta imagens, sinais. Então o texto, olha, não esquece, é uma manifestação linguística. Essa manifestação linguística, o ser humano se manifesta através da linguagem. Então a gente tem que saber essa diferença entre língua e linguagem. A língua é um sistema de códigos criado pelo homem, não é? Que respeita as normas gramaticais, ou seja, o idioma. A linguagem é a capacidade que o ser humano tem de comunicar. E essa capacidade, não é? É a faculdade que o homem tem de comunicação, é o que vai fazer a diferença entre nós, seres humanos, e os animais. Ok? Então vamos lá. A gente vai trabalhar os tipos de linguagem, não é? A gente vai ficar aqui, vamos falar da linguagem verbal, da linguagem não verbal, que está muito presente na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então vou passar aqui os tipos de linguagem. Vamos passar aqui. E aqui antes eu coloquei, ó, dá uma olhada lá. Linguagens, sistema de sinais linguísticos. Esse sistema de sinais linguísticos é como eu falei, é a manifestação, né, produzida por alguém, esse alguém é o locutor, é o autor do texto, e essa manifestação linguística, esse sistema de sinais linguísticos, ele pode ser usado através da palavra falada ou escrita, ou até mesmo, como nós falamos, através de gestos, de sinais, de símbolos, de desenhos, imagens. Ou os dois. Então a linguagem ela pode ser chamada de linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista. E hoje a gente vai falar exatamente disso aí, porque
é muito importante que, a partir do momento que você olhar o texto, perceber qual é a linguagem que o autor está utilizando, você vai cair logo na intencionalidade do autor. Se você cai na intencionalidade do autor, você vai estar aí fazendo a interpretação, a análise. Então, ó, não esquece, fera. Interpretar texto é você ir em busca da intencionalidade de quem produziu o texto. Ok? Nunca diga eu acho, eu penso. Não. O que é que o autor acha? O que é que o autor quer com esse texto? O que é que ele pretende? Quem manda no texto é quem escreve. Ok? Então dá uma olhada lá. Língua, coloquei lá, ó, conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais. É o idioma. Fala, forma pessoal de expressão de cada indivíduo. Dá uma olhada lá, olha lá no slide. Forma pessoal de expressão de cada indivíduo. A fala. Ok? A escrita também vai estar atrelada à questão da linguagem. Então, a fala e a escrita. Ok? Quando se fala, quando se escreve, se utiliza da palavra. A palavra em ação. Falada ou escrita. A linguagem é verbal. Vamos passar aqui o slide e você vai dar uma olhada no seguinte. Eu coloquei, ó, tipos de linguagens. Dá uma olhada lá. Acompanha aí no slide. Para estabelecer uma comunicação, eu coloquei, ó, diferentes códigos podem ser utilizados. Pode olhar, olha lá no slide, vai destacando aí. No caso da linguagem verbal, seja ela oral ou escrita, o código utilizado necessariamente será a palavra. Olha aí o que eu acabei de falar. Então, tanto na linguagem verbal quanto na linguagem não verbal, a palavra, certo? Ela é chave. Então, a palavra ela pode ser falada ou escrita. Primeiro, evidentemente, né, o homem falou e depois ele sentiu a necessidade de documentar o que ele falava. Então, aí a construção do alfabeto. A linguagem o quê? Verbal também, através da escrita. Aí eu coloquei, dá uma olhada lá, vai marcando lá o slide, ó. Porém, mas, né, não somente a palavra que permite a comunicação com os outros. Um desenho, um gesto, uma cor, por exemplo, também podem ser utilizados para isso. Vem comigo. Observa, fera. Pegou o texto na hora da prova, tá? Você vai encontrar muitos textos, são 45 questões e uma redação. 45 de linguagens. O total são 90 questões, mais a redação, no primeiro dia de prova. É uma prova cansativa, é uma prova que requer muita leitura e você precisa pegar os atalhos da prova. Então eu sugiro o seguinte, leia o comando da questão para saber o que é que ele está pedindo. Se ele vai falar lá em tipologia, gêneros, assunto da última aula, tá? Falou em gêneros, inevitavelmente você aí vai observar a questão da linguagem. O comando da questão ele pode pedir também níveis de linguagem, que é um assunto que a gente vai ver na aula posterior. E os tipos de linguagem, você é que vai ter que perceber, ao olhar o texto, que tipo de linguagem está presente ali. Se é uma linguagem verbal, se é uma linguagem não verbal ou se é uma linguagem mista. Quando a linguagem for mista, olha, vai existir a palavra escrita e imagens. Você encontra, por exemplo, nas tirinhas. Então, as tirinhas apresentam lá uma linguagem o quê? Mista, uma charge, que você vê a linguagem escrita, a palavra escrita e imagens. A gente chama isso de textos multimodais. É verdade que as últimas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, a banca ela vem cobrando mais do candidato a leitura de textos verbais, textos escritos. É uma forma de cansar o candidato. Eles diminuíram a quantidade de imagens na prova, de linguagens. No começo, o Enem ele era recheado de imagens. Eram muitos textos multimodais, eram textos, né, de uma linguagem mista, tá? Uma linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? Isso era comum na prova do Enem. Hoje não. Hoje eles reduziram a quantidade de textos mistos, tá? Você encontra sim, você deve encontrar numa prova de 45 questões, você deve encontrar ainda umas
cinco textos relacionados aí a essa questão de uma linguagem mista, tá? Eu vou passar aqui e dar uma olhada. Vou colocar aqui, ó. Linguagem verbal. Olha lá, foi o que eu coloquei. A linguagem não verbal, na verdade, a linguagem não verbal, recorre à imagem, cor, gesto, som. A propósito, vem comigo, vem comigo, vem comigo. A prova, ela está saindo uma prova colorida. Ou seja, a prova do Enem vem com imagens agora coloridas. O SSA também. Então, a cor presente no texto interfere na intencionalidade. Tá? Então, aquela cor que aparece lá, por exemplo, você pega um texto publicitário e aparece lá a cor vermelha, a cor amarela, é intencional, são cores quentes. Né? A cor azul já traz mais uma suaviza, né? Então, a cor, ela representa e representa muito, tá? Então, tenha muito cuidado com a cor presente lá na prova. E não só na prova de linguagem. Isso você vai encontrar na prova de história, na prova de geografia e demais matérias, ok? Olha lá o que eu coloquei, vê. Nesse tipo de linguagem, a comunicação é feita sem palavras. Sinal de trânsito, buzina, uma mímica. Olha lá o exemplo que eu coloquei. Pronto, olha lá. Semáforo. Tá? O semáforo é um exemplo aí da linguagem não verbal. Porque as cores, não é, vai representar uma intencionalidade. A cor vermelha, a amarela e a verde. Então, há um processo de comunicação. Professor, isso aí é um texto? Claro que sim. Como eu falei, para ser texto, é importante que haja o quê? A intenção, a intencionalidade. A partir do momento que se utiliza, né, no semáforo, a cor vermelha, amarela e verde, e que há uma intenção em cada cor dessa, o motorista, o pedestre, já consegue se comunicar através disso aí, dessas cores. Então isso aí é uma linguagem o quê? Não verbal. É um texto? É um texto. Como eu falei, fera, uma palavra pode ser um texto, como eu disse também. Depende do contexto. Por exemplo, eu chego e coloco a palavra fogo. A palavra isolada não diz nada, não quer dizer nada. Palavra isolada é uma palavra dicionarizada e lá no dicionário aparecem lá vários, nos verbetes, aparece o quê? Os sentidos, os significados daquela palavra. Mas a palavra isolada não diz nada. Ela tem que estar contextualizada. Então, por exemplo, eu uso a palavra fogo. Se eu chegar a palavra e escrever a palavra fogo sem um contexto, não é texto. Mas a partir do momento que você está num ambiente fechado, chega alguém e diz assim, fogo, fogo, você vai ficar? Claro que não. Então, ó, o tom de voz, a expressão facial e a palavra fogo, ela, dentro dessa situação vivenciada, dentro desse contexto, passa a ser um texto. E qual é a intenção? Saia. Saia todos. Se eu uso a palavra fogo em uma outra situação, posso usar? Posso. Eu posso chegar para uma pessoa e perguntar, fogo? Fogo? Ou seja, eu perguntar se a pessoa tem isqueiro. Então veja que são situações o quê? Diferentes que eu estou usando a palavra fogo. São contextos o quê? Diferentes. Então os textos, eles apresentam intenção, intencionalidade e cada texto faz parte de um contexto textual. E você, fera, você tem que ter essa capacidade de perceber o contexto textual para poder chegar à intencionalidade do autor. Ok? Outro exemplo de linguagem não verbal. Olha aí. Proibido o quê? Fumar. Ok? Linguagem não verbal. Essa imagem aí, ó, foi tirada aí de uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, na prova de linguagem, você vai encontrar questões lá de língua estrangeira, tá? São as questões iniciais logo da prova. Depois vem a prova de língua portuguesa, dentro da questão textual, da questão lá da tipologia e dos diversos gêneros, variações linguísticas, figuras de linguagem, toda essa parte. E dentro da prova de linguagem você vai encontrar questões de educação física, tá? Você vai encontrar questões lá, não é?
imagens de dança, tá? Então a dança aí, ó, isso aí é uma imagem não verbal. É uma linguagem icônica, ok? Passando aí, ó, dá uma olhada lá. Silêncio, por favor. A partir do momento que se utiliza a palavra, o código linguístico, linguagem o quê? Verbal. A linguagem verbal aí através da escrita. Outro exemplo da linguagem verbal. Olha aí, ó. Esse texto também foi tirado lá de uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio. A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e, de repente, um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes, acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero, grito, eu falo, o resultado, calo. Veja que foi usada a palavra. A palavra o quê? Escrita. Linguagem o quê? Verbal. Então, a linguagem verbal é a palavra falada e a palavra o quê? Escrita. Olha, predominantemente na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, você vai encontrar a linguagem o quê? Verbal. São textos escritos realmente com a intenção de fazer com que o fera canse. Por isso que você precisa resolver provas, resolva questões anteriores, provas anteriores, para você poder ganhar ritmo de leitura e de resolução de questões. Passando aí outro exemplo. Ó. Agora esse exemplo não é linguagem verbal e não é linguagem não verbal. Na verdade, é as duas. São as duas, a linguagem mista, linguagem verbal e não verbal, simultaneamente. É um texto, multimodal, tá? Em que existe a palavra escrita e a imagem. Olha a cor também da placa, atenção. Ok? Então a linguagem mista é uma linguagem o quê? Isso é um texto multimodal. Passando, linguagem mista. Outra questão aí, esse texto foi tirado do Enem. Olha lá, colorida, do jeito que está aí, viu? Por que é tão importante amamentar? A pergunta. O bebê recebe os anticorpos da mãe para proteção contra diversas doenças, como diarreia e como infecções, principalmente respiratórias. Aí ele sai pontuando aí e você observa a imagem da mãe, né, amamentando aí o filho. Então, vê só, dentro desse texto, a gente encontra uma relação de intertextualidade, não é? Porque ele vem falando ali porque é tão importante amamentar, a temática é a amamentação, e ele coloca a imagem da mulher aí, não é? Amamentando. Então, a temática, tanto do que está escrito quanto com a imagem, é uma temática só. Isso aí é chamado de intertextualidade temática, dentro desse texto. A linguagem é mista e é um texto multimodal, tirado aí da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu tenho outra, só que agora é uma questão. Vou resolver essa questão do Enem, e você vai perceber como é importante você, ao analisar, não é? Ao fazer a interpretação desses textos com a linguagem mista, no caso, o texto multimodal, é importante que você simultaneamente observe o que está escrito e a imagem. Se eu colocar um foco, uma evidência só no referencial, na imagem, e deixar para lá a palavra, eu vou cometer uma falha. Eu vou cometer um erro por redução. Tá? Então eu tenho que olhar simultaneamente a imagem e a palavra, porque a interpretação de texto vai estar voltada exatamente em cima dos dois, tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal, de maneira simultânea. Eu não posso dar atenção só a um e deixar o outro. Não, eu tenho que dar atenção aos dois simultaneamente. Você percebe que está no centro do texto, não é? Um cartão, veja ao lado, uma bola de futebol, e dizendo fim de jogo. Racismo, racismo, racismo. E é um cartão. E se você observar a imagem das mãos, ó, tá vendo aí? Isso também são referenciais do texto. Aí logo abaixo ele coloca, racismo não é costume, não é opinião, não é uma piada. O racismo é crime. Denuncie. Ele usa aí os verbos no modo imperativo. Isso aí, tipologicamente, isso é um texto injuntivo.
A função é apelativa, tá? A função apelativa, e observa o que ele colocou nessa questão aí. Olha lá. No cartaz, a imagem das mãos levantando um cartão de advertência utilizado pela arbitragem durante o jogo de futebol é uma representação não verbal, veja que é exatamente desse assunto que nós estamos tratando. Não verbal do ou da. Letra A. Intuito de combater e remover o racismo no esporte. O cartão, ó, intuito de combater e remover o racismo. O cartão vermelho aí, o cartão para sair. Então é uma possível resposta essa letra A. A letra B, união dos atletas, nada de união de atleta. Na C, ausência de políticas públicas. Não há nenhuma pista no texto que fale em políticas públicas. Potencial nocivo do racismo para a sociedade em geral. Também não fala disso aí. E a letra E, necessidade de uma maior diversidade racial em campo. Não. A resposta da questão aí está na letra A, o intuito de combater e remover o racismo no esporte. Então veja, é uma questão de linguagem. Linguagem o quê? Mista. Uma linguagem em que o texto é multimodal. Fera, fica ligado, porque no Enem, no SSA 3, você vai encontrar textos multimodais. Muita atenção à linguagem verbal, a falada e a escrita, ou seja, o uso da palavra, a linguagem não verbal e principalmente a linguagem mista, muito comum nos textos injuntivos. Grande abraço e até a próxima.